Agora vamos ao mais importante, que é assim chamada consciência introspectiva. Uma segunda e mais importante forma de consciência é o que David Armstrong chamou de consciência introspectiva, autoconsciência, e que nós poderíamos chamar de consciência reflexiva, seguindo Locke, que classicamente introduziu o assunto com as suas ideias de reflexão. A consciência reflexiva define-se como a experiência representacional dos próprios estados mentais internos, tais como sensações, sentimentos e mesmo pensamentos. Ela foi introduzida na filosofia contemporânea da consciência por David Armstrong, seguindo um modelo perceptual, isto é, como se fosse uma autopercepção que nós temos de nossos estados mentais internos. Mais tarde ela foi desenvolvida por outros, principalmente por David Rosenthal, que a expôs sob um modelo metacognitivo, segundo o qual o que nós temos são pensamentos de ordem superior, idênticos aos pensamentos de primeira ordem, ou refletindo os estados mentais de primeira ordem, os chamados Higher Order Thoughts. Eu começarei expondo a posição de Armstrong, que tem detalhes interessantes. Nós temos uma consciência reflexiva, aqui está o quadro, ela é autoconsciência ou introspecção, que ela se constitui uma representação reflexiva de sensações, emoções e pensamentos. Armstrong comparou esse último tipo de consciência com o procedimento de autoescaneamento de um computador, e ele dá uma razão evolucionária para a emergência da autoconsciência. Como sistemas mais e mais complexos foram se desenvolvendo, chegou-se a um ponto no qual os processos mentais, esses sistemas, precisavam ser monitorados, ou seja, controlados e planejados, orientados por uma instância de ordem superior, e essa instância produz a consciência introspectiva ou reflexiva. Armstrong notou corretamente que a consciência reflexiva é consciência no sentido importante da palavra. É consciência com letras capitais, pois é a consciência tipicamente humana. Grandes macacos são capazes de tê-la. Um orangotango, quando o experimentador apresenta um problema demasiado complexo, ele sabe que o orangotango irá errar ao digitar alguma coisa, uma resposta no computador. O orangotango erra e ele encobre a cabeça com o braço, como fazem as nossas crianças quando sentem vergonha. Isso parece indicar autoconsciência. Provavelmente cães também são capazes disso. Agora, é muito improvável que ratos e até gatos a tenham. Além disso, parece que só podemos nos tornar conscientes do que nos é dado na consciência perceptual. Por quê? Porque temos consciência reflexiva dos estados perceptuais. Esse é um ponto importante. Por exemplo, um sonâmbulo é capaz de se desviar dos objetos. Ele tem assim consciência perceptual, está percebendo o mundo de algum modo, mas ele não vê, ele não tem consciência, nós dizemos, ele não tem consciência reflexiva daquilo que vê. E por isso ele não é verdadeiramente consciente. Se eu estou dirigindo sem prestar atenção, pensando em algum problema filosófico ou sei lá o que, eu não estou vendo a paisagem ao meu redor, mas eu estou tendo consciência perceptual, não estou tendo consciência reflexiva daquilo que estou vendo. Assim, curiosamente, parece que a consciência perceptual é uma forma inconsciente de consciência. Eu quero considerar agora o modelo metacognitivo de Rosenthal. Embora hajam insights importantes em Armstrong, eu prefiro o modelo metacognitivo porque estou convencido pelos argumentos de Rosenthal de que não existem estados qualitativos de segunda ordem, não existem qualia ou fenômenos de ordem superior.
Isso seria necessário para fundamentar o modelo perceptual. Eu teria que ter a percepção com qualia de ordem superior. A ideia é de que para termos consciência reflexiva, nós precisamos ter metacognições, isto é, pensamentos de ordem superior. Pensamentos de ordem superior relativos às nossas próprias sensações, sentimentos e mesmo pensamentos de nível zero. Existem duas maneiras de se referir à consciência reflexiva que já foram notadas até por Bertrand Russell. Podemos usar a palavra consciência de um modo relacional, usando a terminologia de Russell, e isso foi chamado por Rosenthal de consciência transitiva. Assim, eu digo que sou consciente de minha frustração, de minha dor, de minha paixão, de meus pensamentos de primeira ordem, etc. Agora, eu posso ao mesmo tempo falar da consciência de um modo no sentido não relacional, usando como predicado não relacional, o que Rosenthal chama de consciência intransitiva. Assim eu digo que a minha frustração, a minha leve dor de dente, é consciente, pois eu penso ou posso pensar nessas coisas. Eu posso ter a metacognição dessas coisas. Eis aí um esquema. Eu tenho a metacognição, pensamento de ordem superior, de sensações, emoções, pensamentos. Isso é relacional. E quando eu falo que eu tenho a consciência metacognitiva de pensamentos ou sensações, eu estou tendo uma consciência transitiva. Agora, quando eu falo que a minha sensação, a minha emoção, meu pensamento é consciente, vejam só, eu uso um predicado não relacional, isso aí é consciência intransitiva. Por exemplo, isso é de senso comum, da linguagem ordinária, eu posso ter o dia inteiro uma muito leve dor de dente, mas só dói quando eu penso nela. Quando eu percebo que eu estou com dor de dente. Isto é, quando eu tenho uma metacognição da minha dor de dente, ela se torna consciente. Como Rosenthal notou, essas metacognições nos fazem conscientes dos estados mentais de primeiro nível, no sentido relacional, mas não são capazes de nos fazer conscientes delas mesmas. E por isso se demorou tanto para descobrir que consciência depende de metacognição. Para que a metacognição se torne consciente, é necessário de uma metacognição dela própria. O nível de cognição que está no topo, pensamento que está no topo, permanece sempre fora do alcance de consciência, o que torna a consciência total impossível, por razões estruturais. E eu suspeito que a impossibilidade de consciência total é o que nos dá o forte sentimento de livre-arbítrio quando tomamos uma decisão, o sentimento de que inevitavelmente estamos além da determinação causal de nossas decisões. Eu sugeri isso a Rosenthal, mas ele pensa que a metacognição não tem poder causal, diversamente de Armstrong, que eu acredito que esteja certo. Armstrong, inclusive, sugeriu, como dissemos, que o surgimento da metaconsciência, da metacognição, ou da meta-representação, mais propriamente para ele, é resultado evolucionário e, portanto, tem função causal com relação aos estados mentais de primeira ordem. A adoção dos conceitos de consciência reflexiva mais perceptual nos permite explicar alguns fenômenos empíricos, por exemplo, sonambulismo. Aqui o sistema da consciência reflexiva está desligado, enquanto o sistema da consciência perceptual permanece funcionando. Outro exemplo é o caminhoneiro de Armstrong, muito cansado, que passa a dirigir automaticamente. O sistema de consciência reflexiva foi desligado, mas continua funcionando o sistema de consciência perceptual. Se esse último for desligado, ele irá se acidentar seriamente. Blind sight. Embora cega
de parte do campo visual, a pessoa é capaz de adivinhar corretamente as respostas a questões sobre o que é dado à parte afetada. Ora, como é possível se a pessoa não vê e mesmo assim acerta as respostas? A resposta é que, embora a pessoa ainda tenha consciência visual perceptual, ela perdeu a consciência introspectiva dos estados visuais. Outro fenômeno explicado pela consciência reflexiva são os experimentos de Libet. Muito simplesinhos, esses experimentos mostram que o potencial de prontidão correspondendo à decisão de agir ocorre 350 milissegundos antes da tomada de consciência da decisão de apertar o botão, que ocorre 200 milissegundos antes da ação. Ora, a explicação é que quando ocorre a decisão, a consciência é somente perceptual, enquanto que a consciência reflexiva só aparece 350 milissegundos depois. Mas ela ainda permite mudar ou parar a ação, nenhuma nova dada a sua função monitoradora. 4. A teoria da consciência reflexiva também explica os sonhos lúcidos, que não por acaso também são chamados de sonhos conscientes. São aqueles sonhos que ocorrem quando estamos quase acordados e que podemos direcionar, pois sabemos que os estamos sonhando. Eles são lúcidos porque há alguma consciência reflexiva, alguma metacognição das representações sonhadas. Isso explica a sua maior clareza e nossa capacidade de memorizá-los mais. Volto aqui ao meu ponto. A consciência reflexiva também envolve a representação verídica. A diferença é que elas são representações verídicas de estados mentais que elas representam. Assim, se represento minha sensação e meu sentimento como realmente são, então sou consciente deles. Uma pessoa pode pensar que odeia uma pessoa, outra, na verdade, a ama. Isso aí é uma metacognição falsa. Produzindo uma falsa consciência, o que se chama de patologia da consciência. Outros exemplos: se uma pessoa constantemente mente a si mesma sobre suas sensações, sentimentos, pensamentos, se ela metodicamente os lê incorretamente, nós dizemos que falta autoconsciência a essa pessoa. Considera outra vez o caso dos sonhos lúcidos. Dizemos que sonhos são inconscientes, pois são representações do irreal como se fosse real. Agora, o sonho lúcido tem certo nível de consciência, por quê? Porque ele é a metacognição verídica do sonho enquanto sonho. Um caso especial é aquele em que o objeto da representação pela consciência reflexiva é uma representação perceptual, pertencendo à consciência perceptual. Para ser efetivamente consciente, a representação metacognitiva do conteúdo perceptual precisa ser verídica de um modo duplo. Ela precisa representar veridicamente a representação perceptual, a qual deve representar veridicamente o estado de coisas por ela objetivado. Assim, só quando isso acontece é que efetivamente tenho consciência de que há uma cobra perto do meu pé. Se eu tiver consciência reflexiva de uma consciência perceptual incorreta, a minha consciência reflexiva será inevitavelmente falsa.